Olá, meus queridos, espero que todos estejam bem. Nossa nona aula, é sobre gêneros narrativos. Eu sou a professora Diana. Bom, alguns gêneros narrativos que vocês conhecem: novelas, contos, fábulas, crônicas, nanoconto ou microconto, são dois nomes para o mesmo instrumento, e romance. Bom, vamos focar nos gêneros narrativos no sentido geral. São textos em que a base é a narração, ou seja, alguém conta uma história sobre algum fato, seja ele um fato transformado, né, ou algo fantasioso, algo que está no mundo do imaginário. E apresenta alguns elementos que dão a eles características de texto narrativo. Quais são esses elementos? Tempo, personagem, tipo de narrador, enredo, clímax, espaço ou cenário, conflito e situação inicial. Como é que começa, o que se dá. Aí nós vamos, para um próximo slide para vocês verem algum desses elementos, para que vejam, né? Tipo de narrador. É um narrador personagem. É o narrador, personagem da história que conta. Ele vive a história e ele mesmo conta sob a perspectiva dele. Já o narrador observador narra a história e só observa. Então, por exemplo, se você visualiza um acidente, você chega em casa e conta o acidente que você presenciou, você narra a história, você é um narrador observador. Mas se você participa, sofreu esse acidente e chega, conta para alguém, você é personagem de toda essa história. Então, você é narrador e personagem. E no outro, aquele que você não tem interferência alguma, você é só observador. Onisciente, o narrador onisciente. É como um deus mágico das histórias, das narrativas. Ele está presente na mente dos personagens. Ele sabe o que o personagem pensa, sente, o que vai falar e sabe o destino dos personagens. É como algo mágico, telepático, algo sobrenatural dentro de uma história. Então, aí eu vou ler. É como se fosse um deus da história. Tudo sabe, tudo vê. Nossa, ele sabe até o que os personagens pensam e sentem. Olha que interessante. Então, quando você está lendo, o interessante é perceber essa questão da mágica do narrador onisciente, que invade a alma dos personagens e sabe tudo e deixa isso transparecer para o leitor. Outro elemento é o tempo. Nós temos o tempo cronológico, que vem Cronos, que é o deus do tempo, e o psicológico, que é a questão do imaginário, do cognitivo, do mental. Na história, os fatos seguem a linha do tempo normal, horas, dias, meses e anos. Então, o tempo cronológico, ele precisa dessa sequência. Você está com um conto, por exemplo, e o conto vem falando da infância, passa para a adolescência, da adolescência para a fase adulta. Então, tem uma sequência temporal aí. Já o psicológico, a história ocorre sem uma ordem temporal. Às vezes se passa na cabeça do personagem sem uma sequência lógica. Ela vai e volta ao passado, vai ao futuro e volta para o presente. Vamos pensar em um filme. É como o filme Tropa de Elite, o último, que ele coloca a cena final, é o início do filme. Aí depois volta para aquela cena pacata, toda cheia de conflito. E aí você repete o final para você entender onde chegou. Ou o filme Crepúsculo, o último da saga, que você tem uma cena bem tensa do vampiro pegando com a mão na mão da vampira, né? Tem o vampiro do mal e o vampiro do bem, mais ou menos assim. Uma nova visão de vampiro. E ele visualiza tudo. Você pensa que está acontecendo aquela luta entre lobos e vampiros no gelo, mas não está acontecendo. Na verdade, ele só está vendo, aí volta. Ou seja, ele vê o futuro e desiste de lutar porque ele sabe qual vai ser o destino dele. Nós temos também o filme Divertidamente. Divertidamente é uma animação, né? E essa animação, ela mostra todas as memórias. Então, ele está no presente, mas vai buscar no passado algumas memórias para provocar a tristeza, a alegria, o ciúme, a inveja, o medo, a insegurança, e mexer com a vida da personagem. Então, são filmes que mostram tempos psicológicos. Se fossem textos escritos, você teria essa visão muito clara aí, a partir dessa imagem
dos filmes que eu estou sinalizando. Nós temos agora outro elemento, o cenário ou espaço, é a mesma coisa. O físico é a descrição do ambiente, da casa, do cenário onde a história acontece. Isso determina muitas questões da história, certo? Já o psicológico é um local criado na mente do personagem ou apenas simbolizado pelo narrador. Mas não é algo muito marcado, não tem muita definição. Por exemplo, quando você conta a história de um sonho, às vezes no sonho você descreve só o que aconteceu, você não descreve em que local aconteceu, em que espaço. Então, ou você não sabe descrever bem porque é tudo muito embaçado, tudo muito turvo, muito confuso. E você não consegue ter essa visão muito clara. Bom, aí nós temos outra coisa que eu acho muito fantástica, analisar os personagens das histórias. Características físicas. Se eu estou falando de um texto, se eu estou num conto ou numa crônica que aborda questões de preconceito, eu vou taxar rótulos e estruturas físicas que são alvos de preconceito na sociedade. O tamanho, a altura, a cor, a classe social. Então, você descreve a vestimenta, se está com a vestimenta muito maltrapilha, farroupilha, então você tem essa visão aí, as características físicas. A psicológica está muito a ver com o comportamento e as emoções e os pensamentos diante dos acontecimentos. Então a raiva ela mostra a impulsividade, o ciúme traz a questão da ira, do desgosto, da questão do isolamento, a inveja traz a questão da fúria, do ego, do egoísmo, o medo traz a insegurança e mostra perfis. Você vai qualificando o personagem conforme essa questão, né, diante das atitudes. E a questão econômica e social é o tipo de moradia, se ele exerce função, tem poder na sociedade, se ele tem influência, ou se ele é visto como um ninguém naquele ambiente. Então, o poder aquisitivo dos personagens também interfere no comportamento psicológico e na vestimenta, por exemplo, que é uma característica física. Certo? Então essas características são importantes, você começa a analisar e a fazer uma viagem no texto. Eu acho fascinante. O enredo, ele tem aqui, vamos começar pela tensão narrativa. Tem início, meio e fim. No início você tem a situação inicial, alguma coisa que acontece que desencadeia aquela história. No meio você tem a sequência dos fatos ou dos acontecimentos imaginários. Aí você tem um conflito, alguma coisa que gera um atrito. O conflito é o momento do atrito, é o momento da confusão, da tensão. E o clímax é uma atitude, uma ação, às vezes uma palavra que provoca a reviravolta na história. É o clímax. O desfecho é o fim. Como termina tudo, como acaba a história. Às vezes decepcionante pra gente. E no enredo, vamos lá em cima, você tem aspectos de aventura, peripécias, conflitos, tramóia, intriga, trama, tragédia, suspense e terror. Você tem uma trajetória bem tensa, dependendo do que seja. Tem aí o romance, né? Você tem a questão dos finais não felizes, não são contos de fadas. Os finais que são trágicos, surpreendentes, decepcionantes. Tudo está dentro do enredo. E dentro do enredo você começa a criar uma expectativa. Aí vem o final, você quebra ou fica feliz com a expectativa. E aí, finalizando, vou dizer para vocês, estude sempre. O ser humano que precisa evoluir, que reconhece que precisa evoluir, ele precisa mudar o padrão de pensamento dele. E é nada mais, nada menos com o estudo que eu mudo esse padrão de pensamento. Fiquem com Deus, um grande beijo.